Olá, me chamo Gabriel e hoje apresentarei para vocês meu artigo que se chama Não é pelos 20 centavos. Fenomenologia das manifestações de 2013. Uma etapa na história do Brasil muito importante que viria a mudar a trajetória do país, tanto politicamente, economicamente, novos movimentos, ideologias e etc. Introdução. O episódio é por vezes identificado com a classe média e a juventude urbana. Entre os participantes da manifestação de 20 de junho de 2013 na Avenida Paulista, 78% eram pessoas de ensino superior. Baixíssimo era o número de jovens de baixa escolaridade, que representava apenas 2%, onde só tinham um ensino fundamental. A manifestação se inicia com um descontentamento pelo aumento de passagens de R$ 3 para R$ 3,20, principalmente por estudantes. Em 2013, as populações dos centros urbanos enfrentavam uma acentuada piora das condições de mobilidade, acesso à saúde e habitação, associada a um crescente descrédito na política institucional. Composição do movimento. A situação estava diante dos filhos de uma classe média empobrecida, jovens de alta escolaridade e com uma baixa renda, muitos deles beneficiados pelas políticas de democratização do ensino superior promovidas no ciclo de governo Lula-Dilma. Porém, muitos deles precarizados, incapazes de garantir perspectivas de futuro digno. Ao sair às ruas, esses jovens de classe média baixa, que formam o contingente principal do movimento, acabaram atraindo outros segmentos sociais, alguns deles ainda mais desfavorecidos economicamente, jovens de classe média empobrecida e de população da periferia. À medida que o movimento se ampliava, outros sujeitos, alguns deles compondo camadas mais bem aquinhoadas, ajudariam a engrossar as manifestações. Jornadas de junho de 2013. As manifestações se dividem em três principais etapas. A primeira abrange as jornadas organizadas pelo Movimento Passe Livre, o MPL. Essa fase gira em torno de uma pauta única, a revogação do aumento nas tarifas de transporte. Na capital paulista, o primeiro ato foi relativamente modesto. Não reuniu mais do que 2.000 pessoas. No dia seguinte, se ampliou para 5.000. O ápice da etapa protagonizada pelo MPL aconteceu no dia 13 de junho, quando a truculência da polícia resultou em pelo menos 7 repórteres feridos e mais de 200 militantes presos. A segunda etapa do movimento alcança uma maior expressão de massas e disputa pelo protagonismo do viés político, ato esse que viriam mudar a trajetória do Brasil e seguir novos fenômenos partidários. No dia 17 de junho, quando mais de 250 mil pessoas protestam em 12 capitais e 16 cidades do interior. O maior ato ocorrendo no Rio de Janeiro, reunindo 100 mil pessoas, com ocupações do prédio da Assembleia Legislativa. Já em Brasília, manifestantes rompem o cordão de isolamento da Polícia Militar e ocupam a Marquise do Congresso Nacional, no episódio que se tornaria a foto oficial de 2013. 2 dias depois, em 19 de junho, o poder público anunciava a revogação do aumento das passagens. Algo entre 50 e 100 cidades seguiram o exemplo de São Paulo, reduzindo suas tarifas de transporte. No dia 20 de junho, o ápice do movimento marca mais de 1 milhão de pessoas nas ruas em pelo menos 100 cidades brasileiras. O maior ato disso ocorreu novamente no Rio, onde 300 mil pessoas protestaram, enquanto São Paulo, 100 mil pessoas foram às ruas. O segmento do campo político conservador se misturam aos manifestantes e aproveitam a onda de participação para propagar suas ideias e disputar intensamente o protagonismo. As bandeiras do Brasil começaram a tomar espaço na mesma proporção que ganham o corpo os gritos contra a corrupção e altos impostos. A terceira etapa das jornadas tem início final de junho e se estende até outubro, quando acontecem as últimas passeatas. O movimento Passe Livre, protagonista da fase inicial do movimento, retira-se aos poucos de cena, deixando espaço a artistas, mídias ativistas e coletivos de exibição pública, tomando lugar de jovens que iniciaram os protestos. Bandeiras de junho. O lema com a alcunha de Não é pelos 20 centavos, um dos mais populares entre os cartazes exibidos pelos manifestantes ao longo dos dias, foi se desviando do foco. Então entrariam em cena com outras propostas, chegando a ofuscar a bandeira iniciada agitada pelo movimento Passe Livre. Uma pesquisa nacional realizada pelo Ibope em 20 de junho procurou estender-se às motivações da militância presente aos protestos. O transporte público aparecia em primeiro lugar, seguido de preocupações com o ambiente político. A saúde figurava na terceira posição. Em quarto, a luta contra a PEC 37. Em quinto, a questão da educação.
Já em sexto lugar, os gastos com a Copa de 2014 que seriam realizadas no Brasil. O movimento é apartidário. É possível afirmar que desde os primórdios do movimento já não havia uma atmosfera favorável à atuação de partidos e entidades de representação. A opção do MPL pelo horizontalismo liga-se a um posicionamento que podemos classificar como apartidário, ou seja, nenhum partido. O discurso apartidário não repercutiu por tanto tempo nos protestos. Pesquisa do Ibope revela que 89% dos manifestantes não se sentiam representados por nenhum partido. À medida que os atos se sucediam, o movimento escorregava em direção a outras perspectivas, afastando-se de suas conformações originais em meio às mudanças que, sutilmente, o rumo da passeata estava mudando. A orientação apartidária foi dando lugar a um discurso que podemos classificar como antipartidário. Já no 17 de junho, palavras de ordem são entoadas contra agremiações políticas, como destaque para os gritos de "sem partido", "ei cara, não vê que o movimento é apartidário?". Militantes de agremiações políticas partidárias eram fustigados. Bandeiras eram rasgadas e queimadas, algumas vezes por grupos de skinheads. Fato bastante comentado foi a caçada promovida no dia 20 de junho contra um bloco de militantes do PT. Muitos dos que embarcaram no ódio e a partidos e entidades de representação não se davam conta do caráter paradoxal desse tipo de posicionamento. A liberdade de associação em partidos e movimentos tradicionais ou não. Não faz sentido ecoar justa crítica contra a violência policial e agir em relação à militância de partidos e movimentos sociais com a mesma truculência impregnada dos policiais. O que ocorreu foi o grito contra os partidos, no final das contas, um brado contra forças de esquerda, pois a direita jamais se apresentou nas manifestações sobre o manto de partidos ou entidades de representação, preferindo, em vez disso, esconder-se sob o escudo genérico de bandeira nacional. Impossível não lembrar aqui as palavras do marxista peruano José Carlos, em que seu artigo sobre a experiência fascista na Itália, que teve a oportunidade de presenciar, disse assim, abre aspas, a bandeira da pátria cobria todos os contrabandos e todos os equívocos doutrinados e programáticos. Os fascistas se atribuíam a representação exclusiva da italianidade. Ambicionavam o monopólio do patriotismo, fecha aspas. A crise e a mudança social. As manifestações de 2013 foram deflagradas quando o Brasil chegava a uma década de gestões progressistas no plano federal. No ciclo de governos Lula-Dilma, o país conheceu uma série de avanços. O Estado voltou a assumir o papel indutor do desenvolvimento. O governo paralisou o programa de privatizações, fortaleceu os bancos públicos e as empresas estatais, retomou os investimentos em infraestrutura e reiniciou a praticar políticas industriais que antes foram deixadas de lado após vários anos. Contribuíram ainda para a queda da pobreza e da desigualdade, gerando o crescimento de renda do trabalhador, possibilitado pelos aumentos reais do salário mínimo. Também houve uma ampliação de crédito popular e programas de transferências de renda como o Bolsa Família. No entanto, em junho de 2013, houve um descontentamento da população. O motivo era que, a partir de 2012, as coisas começaram a mudar. Essa crise, em primeiro momento, estava alcançando grandes nações em desenvolvimento e logo após começou a refletir no Brasil. A taxa de variação do PIB brasileiro, que chegava a 7,5% positivos no final de 2010, até então um melhor resultado desde 1996, começou a diminuir, a 1,9% no final de 2012. E na época das manifestações estava 2,9%. Esses sinais negativos foram inicialmente sentidos pela população menos favorecida, a mesma que havia sido beneficiada de várias formas pelas políticas de inclusão social dos governos Lula-Dilma. Porém, o fato do país ter mergulhado numa crise contrariava os anseios de um segmento que ambicionava a continuidade de avanços conquistados nos anos anteriores. Os desdobramentos de 2013 e conclusão. O segmento político da direita passou a investir intensamente em novos modelos de ação. Apropriando-se das manifestações de junho, desenvolveram-se nesse campo de articulações com o Movimento Brasil Livre, mais conhecido pela sigla MBL, criado em novembro de 2014. Esse grupo foi mais tarde repaginado, passando a servir a causas políticas mais gerais de conteúdo conservador. De forma geral, as lideranças desse movimento são homens brancos que se apresentam como empresários e têm seus discursos reverberados em setores de classe média e classe média alta.
Embora se afirmem apartidários, é comum o envolvimento de suas lideranças com campanhas do PSDB. O MBL representa uma possibilidade de renovação para setores de classe média tradicional, pois se encontravam órfãos de opções associativas à direita. As manifestações de 2013 foram um gigantesco experimento a céu aberto. Um laboratório social que projetou demandas e gestou métodos de mobilização que marcariam um cenário associativo dali em diante. Nessa fonte beberam tanto a direita quanto a esquerda. Cada qual ao seu modo, foi possível tirar lições daquela experiência. Ambos os campos foram forçados a repensar suas formas de atuação, mas as forças conservadoras, em função de sua experiência e de maior investimento pela classe alta, foram mais ágeis. Esse campo político dotado de recursos táticos também mostrou visão e estratégia apurada, assumindo dali em diante a liderança que mais tarde veria a desaguar em um Brasil conservador, e crescendo a popularidade de um fenômeno político chamado Bolsonaro, que anos depois viria a se tornar presidente do Brasil, mudando todo o aspecto econômico e social de classes mais baixas, realizado pela esquerda de quase 2 décadas.